Se você quer passar num concurso e ser servidor público, você precisa saber as regras do jogo. Então, se você não sabe exatamente as responsabilidades, os direitos e os deveres do servidor público, fica comigo até o final desse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Ramon Carneiro e esse é o Vida de Concurseiro. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores da União. Mas antes da gente continuar, não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações clicando no sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro de tudo, a gente precisa saber qual é a importância dessa lei para os nossos concursos. E isso é muito simples. A Lei 8.112 ela é o Estatuto dos Servidores Públicos da União. Isso significa que ela é mais ou menos a CLT dos servidores públicos. Ela estabelece os direitos, os deveres e as responsabilidades do servidor público. E é claro que essa lei despenca em concursos públicos, por quê? É óbvio que a administração pública vai querer contratar pessoas, que estejam por dentro das regras ali dos próprios servidores, o que eles podem e o que eles não podem fazer. Por isso que grande parte das questões de direito administrativo versam sobre agentes públicos e mais especificamente sobre a Lei 8.112. Só para você ter uma ideia da importância dessa lei para os nossos concursos, a gente analisou uma série de questões, milhares de questões de concursos anteriores, e a gente vai trazer agora algumas porcentagens, de como é a incidência dessa lei na sua prova. Para concurso de magistratura federal, por exemplo, essa lei é cobrada em mais ou menos 10% das questões de direito administrativo, o que já é uma porcentagem relativamente alta. Para os cargos de analista, essa proporção dobra. Então a gente vai para mais ou menos 21% das questões de direito administrativo. Mais ou menos 1/5 ali da sua prova de direito administrativo para cargos de analista vai versar sobre a Lei 8.112. Então a gente já começa a perceber que quanto menor o nível ali de dificuldade da prova, maior é cobrado, maior é o nível de cobrança da Lei 8.112. Agora, se você está estudando para nível técnico, para cargos de nível médio, de tribunais, de Ministério Público, de Defensoria, aí sim você precisa realmente memorizar aí as principais disposições dessa lei. Por quê? Porque a gente analisou também milhares de questões de nível médio de direito administrativo e a gente constatou que 30% dessas questões versam sobre a Lei 8.112. Então, é super importante que você tenha aí as principais disposições dessa lei na sua cabeça. Agora, eu falei no início desse vídeo que a Lei 8.112 é o Estatuto dos Servidores Públicos da União. Mas mesmo que você esteja fazendo concursos para os cargos dos estados e municípios, é muito importante que você saiba também do conteúdo dessa lei. Por que isso? Porque os estatutos dos servidores públicos dos estados e dos municípios, eles acabam copiando muitas disposições dessa lei federal. Então, tendo uma noção básica dessa Lei 8.112, você também consegue aplicar isso para os seus concursos de nível estadual e também de nível municipal. Agora vamos para o que interessa. Quais são as principais disposições da Lei 8.112? Ou seja, o que é aquilo que você realmente precisa saber para ir para a sua prova arrasando e dominando a Lei 8.112. Então, existem dois pontos essenciais para a sua prova, que são as formas de provimento dos servidores públicos e o regime disciplinar, ou seja, as sanções, o processo administrativo pelo qual esse servidor público ele pode ser punido. Vamos começar então pelas formas e os requisitos de provimento ao cargo público. Eles estão previstos lá entre o artigo 5º e o artigo 32 da Lei 8.112. Os requisitos básicos para você conseguir acessar um cargo público estão lá previstos no artigo 5º. Tem lá 6 incisos com requisitos básicos para você conseguir ter acesso a esse cargo público. São eles: nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima de 18 anos e a aptidão física e mental. Aí vai ser aferido através ali de um exame de aptidão física ou exame psicotécnico. Agora vamos para as formas de provimento. São 7 formas de provimento previstas na Lei 8.112 e elas estão elencadas lá no artigo 8º. A primeira forma de provimento é a nomeação. Ela é chamada também de forma de provimento originária. Por que originária? Porque na nomeação, uma pessoa que não faz parte dos quadros da administração pública, ela passa a integrar os quadros de servidores. Isso pode ser feito através de concurso público, no caso de servidores efetivos, ou também de caso de servidores não efetivos, nomeação de cargos comissionados e cargos políticos. A segunda forma de provimento é a promoção. Nesse caso, a gente está falando de um servidor que já está dentro da administração pública, mas ele passa para um cargo de nível superior. O exemplo clássico é um juiz de direito que vira um desembargador de um tribunal de justiça. A terceira forma de provimento que está prevista lá no artigo 8º da Lei 8.112 é a readaptação. Na readaptação, um servidor que teve que ser afastado
por conta de alguma condição que não deixou, que não permitiu ele exercer as suas funções, alguma doença, alguma coisa nesse sentido, ele é readaptado, ou seja, ele é realocado em alguma função que é compatível com aquela nova condição dele. A quarta forma de provimento que está prevista lá no artigo 8º é a reversão. A reversão é quando o servidor ele é aposentado por invalidez, mas depois a gente chega à conclusão de que aquela invalidez ela não era verdadeira. Aqueles motivos que levaram à aposentadoria daquele servidor por invalidez, eles eram insubsistentes, eles não eram verdadeiros. Então ele é reconduzido ali à administração pública ou num cargo do mesmo nível, as mesmas funções, ou caso ele precise ali de uma nova função, né, de adaptação, ele vai para um outro cargo onde ele possa exercer suas funções de forma plena. A quinta forma de provimento, que está lá no artigo 8º, é o aproveitamento. Isso significa que a administração pública pegou algum servidor que estava em disponibilidade. Quando o servidor está em disponibilidade, significa que ele ficou afastado do serviço público porque a função que ele exercia não era mais necessária. Então ele fica ali em stand-by. O aproveitamento é quando a administração pública pega esse servidor de volta e coloca ele ali numa função onde ele possa novamente exercer o seu cargo. A próxima forma de provimento que está prevista lá no artigo 8º é a reintegração. Na reintegração, esse servidor ele foi demitido e aí depois percebe-se que ele foi demitido por uma causa injusta, ou seja, ele foi por algum motivo de retaliação. Então, esse processo de demissão, aquele processo administrativo de demissão, ele é anulado e esse servidor é reintegrado ali na administração pública. É importante ressaltar que nesses casos, esse servidor que foi demitido injustamente, ele vai ter direito ao ressarcimento de todas as verbas que ele teria direito caso ele não tivesse sido demitido. A última forma de provimento que está prevista no artigo 8º é a recondução. E aí é a seguinte situação. Um servidor público passou para um cargo de nível superior, né, daquela carreira, ou passou para um novo concurso público. E aí, quando ele passa para essa nova função, ele precisa passar por aquilo que a gente chama de estágio probatório. No estágio probatório, a administração pública vai verificar se esse servidor ele tem as condições necessárias, se ele tem a aptidão necessária para exercer esse novo cargo. Se ficar constatado que ele não tem essa aptidão, se ele não preencheu aqueles requisitos de avaliação, ele vai voltar para o cargo anterior dele. E aí essa forma de provimento, né, esse retorno ao cargo anterior, a gente chama de recondução. Pessoal, eu sei que é complicado, que são várias formas de provimento diferentes, algumas muito parecidas umas com as outras e com nomes parecidos. Então, a dica que eu tenho é, memorizem, tentem pegar exemplos práticos para vocês realmente entenderem a diferença entre uma e outra, porque as bancas vão tentar a todo custo tentar te confundir. Colocar recondução no lugar de readaptação, né, misturar os conceitos delas. Outro ponto que é muito cobrado da Lei 8.112 é o regime disciplinar. O regime disciplinar é aquele conjunto de regras sobre sanções, né, sobre responsabilidade e sanções que o servidor público pode sofrer. Eles estão previstos lá a partir do artigo 116 e eu vou falar um pouquinho sobre as principais formas de punição dos agentes públicos. Na esfera administrativa, a Lei 8.112 ela prevê algumas formas de punição que estão previstas lá no artigo 127. Vou falar um pouquinho sobre elas agora. Então são as seguintes formas de punição que estão previstas lá no artigo 127. A primeira delas é a advertência, a segunda é a suspensão, a terceira é a demissão, a quarta é a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, a quinta é a destituição de cargo em comissão e a sexta é a destituição de função comissionada. Então vou falar um pouquinho sobre as principais, que são a advertência, a suspensão e a demissão. A advertência, ela é aquela punição aplicada nos casos de sanção leve, de falta leve cometida pelo servidor. As principais hipóteses de aplicação da advertência estão previstas lá no artigo 117, do inciso 1 ao 8º e no inciso 19. A suspensão, ela é uma punição de natureza média, então ela vai ser aplicada nos casos onde o servidor ele não é punido com a demissão e também naqueles casos onde ele é reincidente, ou seja, quando ele cometeu várias faltas leves, uma segunda falta leve, então ele não vai ser mais punido com a advertência e sim vai ser punido com uma suspensão. A demissão, a cassação da aposentadoria e a destituição do cargo público, elas vão ser aplicadas nas hipóteses ali do artigo 132. Se vocês derem uma olhada no artigo 132, vocês vão ver que são aquelas faltas de natureza mais grave, aquelas faltas consideradas inadmissíveis ali dentro do serviço público. Então, você pode dizer que a demissão ela é considerada ali uma punição de natureza grave. Lembrando que em todos esses casos, para aplicação de todas essas sanções, é imprescindível que aconteça um processo administrativo disciplinar, onde essa pessoa que está sendo ali punida, ela tem a possibilidade de se manifestar dentro desse processo, né? Graças aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pessoal, esses foram os principais pontos da Lei 8.112 que você precisa dominar muito bem para mandar bem no seu concurso público.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça novamente, né? Dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações para receber os nossos conteúdos. Lembrando que na descrição do vídeo tem um link para você assinar o Descomplica Concursos com desconto. Assinando o Descomplica Concursos, você pode estudar para vários concursos com os nossos planos de estudo e acessar as aulas offline. Você pode baixar as nossas aulas no aplicativo e assistir offline, ok? Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Faço parte da equipe de conteúdo aqui do Descomplica Concursos. Aqui do Descomplica Concursos.